glorifica a Deus. Então, assim nós podemos aprender, né, com o que Deus fez na vida de nosso amado profeta, né? Graças ao Senhor, chegamos até aqui, e pela ajuda, pela graça e a misericórdia de Deus, nós estamos lutando e pelejando esta boa peleja, né? E vamos continuar, e temos que manter nossa vida espiritual em dia, em um nível cada vez mais elevado, mais alto, porque quanto mais nós oramos, dedicamos nossa vida a Deus, nos alimentamos da palavra, nós estamos crescendo na estatura de varão perfeito até chegar nessa fé perfeita, né, do amor divino. E o profeta diz que necessitará do amor divino para nos tirar daqui. Né? Então, é isso que nós queremos alcançar. Né? O amor divino é o amor perfeito de Deus. Esse é perfeito. Né? Pode ser o inimigo, pode ser o que fizer para nós, nós não vamos ficar irados, nós não vamos maldizer e nem pensamento também, nós não vamos revidar e tudo mais. Então, nós estamos lutando para chegar ali. E a meta do diabo é não deixar nós chegar aí nesse amor divino. Ele vai fazer com que nós ficamos entristecidos, ou que alguém nos entristeça, ou que aconteça certas coisas para nós ficar aborrecidos. E o profeta diz na mensagem, a igreja é sua condição, que quando nós agimos de maneira grosseira, com ira, com coisas, o Senhor diz que o Espírito Santo sai de dentro e sobe lá na cunheira da casa e fica lá esperando nós amansar outra vez, ficar bonzinho de novo, para o Espírito Santo voltar. E se nós manter o dia inteiro aí, irado, com coisa, bravo, tá? Ele vai ficar o dia inteiro fora. E uma pessoa sem o Espírito Santo, como eu disse, não passa de um animal de sangue quente. Então, aí você sabe, né? Se ele não está em nós, naquele momento nós podemos ser atingidos, ser atacados por uma enfermidade, por um mal, por qualquer coisa. Então, que nós possamos viver nessa atmosfera de amor, de doçura. A Bíblia diz, irai-vos, porque está no ser humano ficar irado. Irai-vos, mas não pequeis. Né? Então, Tiago também disse, dai lugar à ira, né? Mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Né? Então, que não deixa passar de um dia para o outro, nem anoitecer essa ira, que nós possamos clamar pela misericórdia de Deus. E o ser humano tem uma qualidade, uma característica que é terrível, né? Para nós ficar bravo, basta um segundo. Mas para aquele nervo voltar outra vez a acalmar, ele leva tempo. Isso está no ser humano. Né? Agora, para você ficar alegre, às vezes de você estar bravo, demora um tempo. Mas para você ficar alegre depois de você estar bravo, demora um bom tempo. Mas se você está alegre para ficar bravo, só um segundo já chega. Uma palavra que você ouvir que você não gostou, o sangue ferve, né? Então, o profeta diz que nós devemos nos cuidar e viver nessa atmosfera. Por quê? Porque nós temos natureza humana. E essa natureza humana, nós temos mau gênio. O profeta diz, ameniza o teu mau gênio com oração. Ele diz, eu também sou uma pessoa nervosa, diz o profeta. Eu sou uma pessoa nervosa. Então ele conta aquela experiência que ele trabalhava na companhia de gás de serviço público. O gás na cidade era encanado. Nas casas era encanado. Não é igual nós temos um encanamento de água aqui, lá em Jeffersonville, não era bujão, carregava bujão nas costas para lá e no carro de gás. Então o gás é encanado nas ruas, cada casa, e cada casa tinha um medidor. E o Mombrana passava naquelas casas, tirando leitura e fazendo cobrança das pessoas que atrasavam a conta do gás. E ele chegou numa casa que a mulher viu que era ele que estava vindo, né? E já recebeu ele com umas patadas, né? E ele foi falar com ela disse assim, olha, ela disse para ele assim, olha, você sai daqui, seu idiota, com o cabelo encarapolado. E ele disse, não senhora, eu vim só pedir o medidor e tal. Não quero conversar com você. Ele tentou falar de Cristo para mostrar que ele era cristão. Ele falou, não, eu não quero ouvir nada de você, não preciso ouvir nada de você. O irmão diz assim, eu não creio em bater em mulher, mas se eu tivesse aquela natureza que eu tinha antes de me converter, eu tinha batido nela. Porque aquilo irritou tanto ele,
né? Irritou tanto ele, mas como ele tinha nascido de novo, ele disse que aquilo não o incomodou, porque a sua natureza humana estava sujeita à palavra, né? E assim também nós devemos ter, né? Assim nós devemos lutar para não perder o equilíbrio e manter essa atmosfera de amor, de graça em nossos corações, né? Senão, nós vamos às vezes ter que orar por uma causa difícil e naquela hora Deus não vai responder a oração por causa da ira do coração e essas coisas mais, né? Nós vamos estudar a palavra, nós vamos relembrar um assunto que nós já estudamos, mas como vem pessoas novas para a igreja e até para os que já estão um tempo, nós podemos relembrar algumas coisas e relembrar na palavra de Deus, na mensagem, e assim nós podemos ir crescendo em fé, em graça, de uma forma uniforme, né? De uma forma uniforme. Assim como os médicos, eles monitoram o crescimento de uma criança, como vai passando os anos, tem a meta, uma criança de 1 ano tem uma média lá de peso, de 2 anos tem um tanto de peso, de 5 anos tem um tanto de peso, e assim eles vão monitorando, né? Se a criança não atingir aquele peso, que é uma média pela idade, então eles fazem algum exame para ver se a criança não está sofrendo de raquitismo. Raquitismo é uma anomalia de não crescer, de não desenvolver. E assim também na vida espiritual nós temos que se cuidar, se nós não temos raquitismo espiritual, não estamos crescendo, estamos toda a vida no mesmo entendimento, não crescemos em entendimento, nem em graça. Nós temos que monitorar, como diz o profeta, fazer um inventário, se nossa vida espiritual está melhorando, se nós estamos crescendo em fé, ou se não. Então, nós temos que monitorar esse raquitismo espiritual também, porque nós temos um ser interior e devemos crescer. E agora, esse crescimento espiritual, o médico também faz exame lá na criança e tudo mais, e aí tem o perigo de dar a vitamina, né? A vitamina que dá para a criança. Então, às vezes, a criança não quer crescer, mas às vezes é uma coisa lá da idade, tal coisa que vai passar. Aí os pais falam, não, tem que dar uma vitamina, porque você tem que crescer, está muito pequeno. Aí dá uma vitamina, às vezes cresce demais o pé, ou pode crescer a cabeça, né? O corpinho pequenininho, mas a cabeça grandona. E assim também na vida espiritual, igual. A vida espiritual, tem gente que tem a cabeça desse tamanho, cheia de mistério, mas o corpo espiritual, a vida espiritual, a temperança, né? Os procedimentos, nós temos que ver se ele acompanha o entendimento que nós temos também. Então, nós temos que crescer um corpo uniforme, né? Não é só a cabeça que é grande, ou só os bração que é grande, mas a cabeça pequenininha, não entende nada. Então, o Brando diz que a fé, ela tem músculo, né? Ela é como a fé, ela tem músculo. Então, nós temos que ter fé e tem que ter entendimento, porque o mundo denominacional, pentecostal, eles falam muito em fé, eles têm fé, mas não entendem nada da palavra. Então, o profeta diz que existe 2 tipos de pessoas, 2 tipos de qualidade de pessoas religiosas no mundo que está errado. O pentecostal, que tem fé para expulsar demônio, curar enfermo, fazer isso e tal, e tem dom, e tem aquele outro que são os nominais, que ele sabe citar a Bíblia de ponta a ponta, cita isso, cita aquilo, estuda isso, estuda aquilo outro, sabe o que significa no grego, no aramaico. O profeta diz que tem uma terceira classe de pessoas que ajuntou a fé e o entendimento da palavra, o conhecimento da palavra, e ajuntou no centro do caminho. Aí o profeta disse, esse é o que está correto. Esse está correto. Então, o profeta comparou os 2 lados, os 2 extremos. Ele tem o cheque, né? Tem a letra, tudo da Bíblia, sabe isso, sabe aquilo outro, versículo tal, onde está e tal, mas ele não tem dinheiro no banco, quer dizer assim, ele não tem fundo. E o outro, ele tem dinheiro no banco, mas não sabe assinar o cheque, né? O profeta disse que são 2 extremos, mas ele disse que há um povo ensinado por esta mensagem que ele sabe assinar o cheque,
e ele tem dinheiro no banco de Deus. Quando ele emite uma ordem de pagamento, Deus fala assim, ó, pode confirmar aí, porque eu assino por ele. Pode confirmar, né? É assim quando você tem crédito no banco e você emitir um cheque lá, o gerente fala assim, ó, não tem dinheiro na conta, o gerente fala, pode pagar aqui, esse eu conheço, esse é cliente bom, vai pagar. E assim também é Deus, né? Então, essa mensagem veio para nos trazer ao centro, ao equilíbrio. Nós sabemos o que é a palavra e nós também entendemos o que é o poder de Deus, né? Então, nós vamos ler a palavra, Gênesis capítulo 17, para nós estudar um pouquinho, Gênesis capítulo 17, e assim nós relembramos algumas coisas e podemos, tendo entendimento de onde nós estamos parados, e nós estamos ainda estudando as 70 semanas de Daniel, e vamos ainda terminar esse assunto, que é a terceira parte, né? Onde o profeta faz as contas, né? As datas e tudo mais. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 5. E sendo, pois, Abrão, veja, Abrão, não Abraão. E sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. E então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Um homem com 99 anos, Deus fala isso para ele. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê, somente crê, somente crê, tudo é possível, somente crê. Querido Pai Celestial, aqui nós lemos a Tua Palavra, um evento que aconteceu há 2.600 anos atrás. Ó Pai de misericórdia, nós agradecemos, Senhor. Ó meu Deus, meu Pai Celestial, perdoa-me, Senhor. Há 3.600 anos atrás estava Abraão sobre a face da terra. E ali o Senhor, ó Pai, manifestou todo esse evento na vida de Abraão, apontando algo para o futuro. E aqui estamos nós no final dos tempos, onde o Senhor cumpriu a promessa de Apocalipse 10, 7, e nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam revelados. E nós estamos usufruindo desse benefício, Pai, da revelação de todos os mistérios, através do ministério desse profeta mensageiro, ó Pai, que veio para chamar a noiva nesse tempo do fim, para que ela se congregasse na original palavra de Deus, um povo separado como Abraão, um povo chamado segundo a promessa, um povo que obedece à voz de Deus e crê no invisível, olha para o invisível e crê como Abraão, no Deus do impossível. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós rogamos a Tua bênção da palavra ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Louvado seja Deus. Na sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 17,
a partir do versículo 6 até o versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu nos destes, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. E estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, nós vemos que há uma classe especial de pessoas que Jesus estava orando, os meus, os que tu me deste. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo por aqueles que tu me deste, e esse eu guardarei. Então, aqui estava Jesus dizendo isso. Nós vamos fazer uma ligação dessas escrituras, Gênesis 17 e São João capítulo 17. Aquele mesmo que estava com Abraão é o mesmo que apresentou agora fazendo essa oração. Mas agora ele estava fazendo a oração na condição de filho, né? Na condição de filho. Porque ele disse todas as coisas que era do Pai, era dele e tudo mais, né? Vamos entrar um pouquinho aqui na palavra e eu gostaria que você anotasse, se você não trouxe lápis e caneta, você lembrasse das mensagens que eu vou ler, do nome delas, das mensagens que eu vou ler para que você examine, porque isso é muito importante para você entender a abertura da palavra, né? Para você entender a abertura da palavra. E está baseado, o que eu vou falar aqui, está tudo baseado nesse parágrafo que eu vou ler na mensagem do livro das Eras da Igreja. Não é parágrafo numerado, mas é o primeiro parágrafo da página 300 da mensagem, o livro das 7 Eras da Igreja. Na parte B do parágrafo diz assim: o Novo Testamento não revela outro Deus. Esse que se apresentou a Abraão em Gênesis 7, diz para Abraão: Abraão, eu sou o Todo-Poderoso, né? E sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amém. E agora aparece Jesus na terra, aparece Jesus na terra e dizendo que ele era Deus, que tudo que Deus tinha era dele, tudo estava nas suas mãos, e que havia um povo que Deus tinha dado a ele e que esse não ia se perder porque ele ia guardar, né? Veja, o Novo Testamento não revela um outro Deus, é uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo. Então Jesus, ele não veio para se dar a conhecer a si mesmo. Ele disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então Jesus, ele não veio manifestar um nome dele. Ele disse: veio manifestar o teu nome aos homens que do mundo me deste. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses. Ele falou de um só Deus. E agora, nesta última era, na 7ª era, voltamos à revelação de coroamento, a mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que é: Jesus é Deus.
Amém? Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um único Deus e seu nome é Senhor Jesus Cristo. São João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um, ele diz. Não diz eu sou um e o Pai é outro. Eu e o Pai somos um. Evangelho de São João capítulo 14. Filipe queria ver o Pai. Senhor, mostra-nos o Pai. Ele tinha andado com Jesus, ele viu as obras, ele viu tudo. Ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor disse para ele, estou. Ele não disse assim, estamos. Ele disse, estou, pronome pessoal. Estou há tanto tempo convosco. Como dizes tu, Filipe? Mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, veja, a palavra vai mostrar um único Deus em todas as escrituras sagradas. Os dualistas, os trinitarianos, vão tentar isolar versículo na Bíblia para achar. E os dualistas da mensagem, que seguem a doutrina do livreiro, eles vão tentar achar na mensagem também parágrafo para provar a dualidade que eles creem, né? Mas nós queremos crer como o profeta disse, sem interpretar, sem acrescentar ou sem tirar, como o profeta disse, né? Então, a mais importante revelação da Bíblia, Jesus Cristo é Deus. Veja. Então, se você entender isso, que Jesus Cristo é Deus, você vai ver, e no desenrolar aqui da pregação, você vai ver onde está Deus, aonde Deus está, né? Veja, aqui no livro das Eras, na página 8, do livro das Eras, o profeta, ele diz assim, desde então as pessoas têm falhado a dar-se conta de que há apenas um Deus com 3 ofícios ou manifestações. Eles sabem que há um Deus conforme a Escritura, mas eles tentam estabelecer a teoria. Então é teoria. Eles tentam estabelecer a teoria de que Deus é como um cacho de uva, como a divindade egípcia. Um cacho de uva, né? Tem um monte de bolinha, mas forma um único cacho. Essa é uma teoria. Então ele diz, 3 pessoas com a mesma divindade igualmente compartilhada por todos. Mas diz claramente aqui em Apocalipse, que Jesus é o que é presente, o que era, passado e o que há de vir, futuro. Né? Ele é o alfa. O que é o alfa? A primeira letra do alfabeto grego, que é um triângulo virado para baixo. E o ômega é um triângulo para cima, uma pirâmide para cima. Ele é o alfa, quer dizer que ele é o princípio do alfabeto e ele é o fim do alfabeto. O alfa e o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Né? O Brando está citando aqui Apocalipse 1. Ele é o alfa e o ômega, que quer dizer que ele é o A até o Z, ou tudo isso. Ele é o Todo-Poderoso, ele é a rosa de Sarão, o lírio dos vales, a resplandecente estrela da manhã, o renovo, o justo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele é Deus, Deus Todo-Poderoso, um Deus. Amém. Agora, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Se você não entender, você apenas creia, como o profeta disse, porque o profeta disse, se eu disser algo e você não entender, você não diga nada, não critica, você apenas diga, Deus, eu não compreendi isso, mas eu preciso que o Senhor abra o meu entendimento para que eu compreenda o que o irmão Brana quis dizer. Amém. Nós não somos unicistas. Nós cremos na unidade de Deus. Amém. Unicista é aquele que pensa que Deus é como um dedo. Então, e nós também não somos dualista, que crê que tem 2. E também nós não somos trinitariano, que tem 3. Nós cremos na unidade de Deus. Que Pai, Filho e Espírito Santo é a divindade de um único Deus. Amém. Veja. O dualista, ele diz que tem 2. O Pai que criou os céus e a terra, e Jesus, aquele que foi gerado do ventre de Maria.
O unicista, ele nem considera o Velho Testamento, né? Aquele Deus não existia, era uma força invisível. Deus existiu mesmo quando Jesus apareceu, né? Ele pensa que Deus, vamos dizer, ele pensa que Deus é como um dedo. Mas veja, aquele Deus que criou os céus e a terra, ele se fez carne. Amém. Ele se manifestou em carne. Ele criou um corpo de carne e habitou dentro. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém. Aquele que era, o que é e o que há de vir. É o mesmo Deus, em manifestações diferentes. Como Deus, ele criou os céus e a terra. O Pai, como Filho, ele, aquele que morreu na cruz do Calvário. Por que ele é chamado de filho? Aquele corpo é chamado de filho porque ele foi gerado. Aquele corpo foi gerado. Por isso o anjo disse, Gabriel disse para Maria, aquele que está gerado em ti é obra do Espírito Santo. Amém. Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Mas em outro lugar Jesus disse que Deus é o Pai dele. Então para aquele que crê na Trindade, Jesus, qual dos dois que é o Pai de Jesus? O Espírito Santo ou Deus? Então prova que Deus e o Espírito Santo é o mesmo. E Jesus é o corpo humano que Deus criou para ele se apresentar aqui na terra. Amém. Para ele se apresentar aqui na terra. Veja. Porque um espírito não podia sangrar na cruz. Veja. Em 1 Timóteo capítulo 3, 16 diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Não diz que é o mistério da Trindade. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Amém. Então Paulo está dizendo que grande é esse mistério da piedade. Só que era um mistério, mas nos dias da voz do sétimo anjo, todos os mistérios seriam revelados. Amém. Então não é mais um mistério, já está revelado. Amém. Aleluia. Então ele diz, isso é o que a Bíblia diz. Não diz nada acerca de primeira ou segunda ou terceira pessoa aqui. Diz que Deus foi manifestado em carne, um Deus. E esse único Deus foi manifestado em carne. E isso devia pôr fim à questão. Deus veio numa forma humana. Isso não fez dele um outro Deus. Ele era Deus, o mesmo Deus. Foi uma revelação, então é a revelação agora, um Deus. Vamos voltar na Bíblia e ver o que ele era no princípio, conforme a revelação que ele deu de si mesmo. O grande Jeová aparecia a Israel numa coluna de fogo, e como anjo do concerto, ele habitava naquela coluna de fogo, a mesma que apareceu sobre a cabeça do profeta, que apareceu para Paulo no caminho para Damasco. Deus habitava naquela coluna de fogo, mas era uma coluna de fogo, ele não tinha uma forma, não podia ser apalpável nem nada, e era tão terrível aquela presença daquela coluna de fogo, que o povo só viu de longe ou aparecia em cima da tenda de Moisés. E quando Moisés saía daquela tenda para fora, ele tinha que cobrir o rosto com um véu. Porque se os filhos de Israel olhassem cara a cara com Moisés, eles morriam. Então tinha que colocar um véu. E aquilo ficava em Moisés um dia e pouco em Moisés, né? Então veja, então Deus estava velado. Deus estava velado em uma coluna de fogo. Ninguém podia ver ele, só via uma coluna de fogo. Agora, e esse Deus, ele queria se revelar ao ser humano. Ele queria se revelar, ele estava velado, ele queria se revelar, dar-se a conhecer. Veja. Então, ele será aquele anjo do concerto, que aparecia numa coluna de fogo, que dirigia Israel diariamente. No templo, ele anunciava a sua vinda como uma grande nuvem. E então um dia ele foi manifestado em um corpo, nascido virginalmente, que foi preparado para ele. O Deus que habitava sobre as tendas de Israel, agora tomava sobre si uma tenda de carne e habitou como um homem entre os homens. Mas ele era o mesmo Deus. Quando João foi escrever sobre a sua genealogia, ele disse em São João capítulo 1, versículo 1, no princípio era Deus. Não, perdão. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 12, ele diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Amém. Então é o único e mesmo Deus. Deus mudando de forma, Deus é imorfo. Deus é imorfo. Por isso que as pessoas às vezes não podem compreender. Deus é imorfo. E a Bíblia ensina que Deus estava em Cristo. O corpo era Jesus. Nele habitava toda a plenitude da divindade corporalmente. Nada pode ser mais claro do que isso. Mistério sim, mas verdade real. Não pode ser mais claro. Portanto, se ele não era 3 pessoas então, ele não pode ser 3 pessoas agora também. Um Deus, esse mesmo Deus se fez carne. E Jesus disse: eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Aí que o trinitariano pega. Então eu vim de Deus e vou voltar para Deus. Então ele estava aqui na terra, tem um lá esperando. Agora esse vim de Deus e voltarei para Deus é uma linguagem bíblica, uma linguagem de Deus. O que ele quer dizer? Ele veio de um lugar. De um lugar. E ele ia voltar para esse mesmo lugar. Ele estava dizendo assim, ó, eu vim de Deus para uma condição humana. Agora eu vou voltar para aquela condição outra vez. Vou deixar de agir dessa maneira humana. Ele estava agindo humanamente. Ele comia, ele bebia, ele chorava. Ele chorou no túmulo de Lázaro pelo amigo. Olha, Deus chorar, ele estava vivendo numa condição humana. Então ele veio de Deus para uma forma humana. Agora ele ia voltar outra vez para aquele mesmo lugar, na forma de viver como Deus agora. Não sujeito mais a essa natureza humana de ter dor de cabeça, como ele disse, quando ele creio que foi quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele estava com dor de cabeça, cansado. A história conta que ele assentou-se numa pedra vendo aquele cortejo fúnebre passar, e ele disse, olha, para aí esse funeral aí, e foi lá e tocou no esquife, no caixão. Não era um caixão, mas ele enrolava em umas faixas, num negócio, e colocava em cima de uma maca, um pegava aqui atrás, e o outro pegava na frente e ia levando o morto, assim, para enterrar, enrolado em faixa. Veja, e ele tocou naquilo ali, veja, no esquife, e o morto se levantou, o filho da viúva de Naim. Veja, mas ele mesmo estava com dor de cabeça, a história diz. Então, ele ia sair dessa condição humana, precisava de comer, precisava de beber para sobreviver. Ele ia voltar, sair daquilo ali e voltar outra vez para aquele século de glória. Por quê? Porque agora, quando João viu ele na visão, João diz, quando ele viu ele, eu caí como morto aos seus pés. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como latão reluzente. Veja, Deus imorfo, ele apenas mudando de forma. Então ele diz, Jesus diz, eu vim de Deus e vou voltar para Deus. São João capítulo 16, versículo 27 e 28. Isso é exatamente o que aconteceu. Ele desapareceu da terra através de sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Então Paulo encontrou-se com ele no caminho para Damasco, e ele falou a Paulo e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo disse, quem és, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus. Mas Paulo não viu um homem com as mãos furadas, com um cravo na mão, não viu ele com seu cabelo longo, com sua barba. Não, Paulo viu uma luz. Amém. Uma luz tão forte que o cegou. E aquela luz disse que era Jesus. Então ele sumiu da terra, né? Ele saiu da terra quando ele ascendeu os seus céus. Veja. E então Paulo encontrou-se com ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele era uma coluna de fogo, uma luz, ele disse, eu sou Jesus. Ele era uma coluna de fogo, uma luz cegante. Ele havia voltado exatamente como ele disse que faria. Então eu vim de Deus e voltarei para Deus. E agora, o trinitariano nunca vai aceitar isso, porque isso é uma revelação que viria através de um profeta. Amém. Então ele saiu daquela condição, daquele corpo, porque Jesus não podia, naquele corpo de carne, chamado Jesus não podia estar num culto agora aqui e não em São Paulo no mesmo instante. Por isso que ele tinha que sair dessa condição. Eu vim de Deus e voltarei para Deus, porque Deus, o Espírito de Deus, ele enche os céus e a terra. O Espírito de Deus, ele está presente em todos os lugares. Então ele estava dizendo que ele ia sair daquela condição, ele estava confinado a um corpo,
chamado Jesus. Eu vim de Deus, agora eu vou voltar para Deus. Então, ele voltou para aquela luz outra vez. Aquela mesma coluna de fogo que guiava os filhos de Israel no deserto. Vocês estão compreendendo? Amém. Então ele veio aqui, se apresentou num corpo humano e ele dizia que ele era Deus. Aquele corpo era o Filho. Veja, mas era Deus ali dentro. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E então, ele diz aqui, então ele voltou naquela forma que ele era antes dele se revestisse desse tabernáculo de carne. Isso é exatamente como João viu isto em João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então a única maneira de ver Deus é vendo Jesus. Mas hoje você não pode ver Jesus. Você não pode ver Jesus. Esse Jesus que tem na folhinha, tem um Jesus católico. Quando eu bato os olhos assim, né? A pessoa compra lá um quadro, não sei o que, e fala, Jesus aqui. Quando você vê um Jesus, um coraçãozinho assim no meio do peito, um negócio cheio de raio e coisa, com os olhos meio verdes, né? Aquela cara meio assim, coisa, com as mãos assim e tal, é um Jesus católico. Esse é mais falso que existe. Mombrana diz assim, Mombrana viu ele 3 vezes, pessoalmente. Mombrana viu ele 3 vezes. Mombrana diz, não tem pintor que é capaz de descrevê-lo. Não há pintor, nem pincel capaz de descrevê-lo. Mombrana diz que uma vez ele estando visitando um museu, não me lembro se era na Alemanha, onde que foi, ele viu um quadro pintado por Hoffmann, um pintor famoso com o sobrenome de Hoffmann. E ele disse, aquele é o que mais assemelha. É o que eu postei hoje no grupo. Mombrana diz, aquele é o que mais se assemelha com ele. Ele diz assim, que o ser humano era capaz de descrever, de fazer o seu formato. Então, veja. Então, a esse nós damos crédito, porque esse o profeta disse, esse assemelha com ele. Né? Mas, é só uma aparência. Veja. Então ele diz, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Note onde João diz que Jesus está. Ele está no seio do Pai. Veja. Então ele veio de Deus e voltou para Deus, para o seio do Pai. Agora, quando você vê o profeta falar que seio do Pai, nós lembramos de Abraão. E quando aquele Lázaro morreu, ele foi para o seio de Abraão. Quer dizer que Lázaro morreu e entrou dentro do peito de Abraão. Então o seio do Pai não é um lugar também, assim, na canção, dentro do peito de uma pessoa. Veja, a Bíblia é toda em linguagem profética. E só um profeta para mostrar isso para nós. Em Lucas capítulo 2, versículo 11 diz, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Mas nasceu o Salvador agora que nasceu, que é Cristo o Senhor. Ele nasceu Cristo, 8 dias mais tarde, quando foi circuncidado, ele foi chamado Jesus. Né? E assim como o anjo lhes tinha falado, eu nasci em Brana. Quando nasci, eles me deram o nome de William. E ele era Cristo, mas ele foi dado um nome aqui embaixo entre os homens. Qual é o nome humano dele? Jesus. Aquele tabernáculo exterior que os homens podiam ver foi chamado Jesus. Ele era o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, manifestado em carne. Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é tudo isso. Pai, Filho e Espírito Santo são apenas títulos. Pai, porque gerou um filho. Filho é um atributo, algo que foi gerado. E Espírito Santo, E o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É Deus invisível, porque o Espírito é invisível. Então, veja, eles não são nomes. É por isso que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse é um nome, não um título. É o nome desses títulos, exatamente como você toma um bebê recém-nascido, que é um filho e lhe põe o nome bebê.
Bebê é o que ele é. Filho é um título. Então você lhe põe o nome. João Henrique Moreno, como eles dão um exemplo. Então filho não é nome. Seu filho, irmão, o nome dele não é filho. Seu filho, irmão, o nome não é filho. Tem que ter um nome. E assim, por isso que nós não batizamos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque Deus tem um nome. Amém. Amém. Veja. E ele disse, também não se pode batizar só em nome de Jesus. Ah, eu te batizo em nome de Jesus. A oração é em nome de Jesus. E pior que os denominacionais ainda faz a oração e termina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ficar mais engraçado. De vez em quando eu visitava a denominação para pregar para eles, fazer amizade para eles, né? Para pregar para eles. E chegava lá e alguém ia orar e ia terminar em nome do Pai, eu gritava bem alto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque se a pessoa fizer uma oração, pode ser bonita como for, pode falar palavras maravilhosas, pode reduzir, pode falar o que ele quiser, mas se a oração terminar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não valeu nada. Porque Colossenses, capítulo 3, versículo 17, tudo que fizer por palavras ou por obras, fazei em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo. Veja. Então, Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, são títulos, atributos de Deus. Então ele diz, também não podemos batizar só em nome de Jesus, porque existe muitos Jesus. Né? O Guedes estava hoje, nós fomos ver um serviço hoje, daí o camarada tinha de visitar um médico aqui da cidade, o nome do médico é Jesus. Jesus tem um monte, mas qual é o Cristo? Só tem um. É verdade. Então, por isso, o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E há milhares de Jesus no mundo, e houve até antes de Jesus, nosso Salvador. Mas há somente um deles, nascido Cristo, Senhor Jesus Cristo. Amém. As pessoas falam de Jesus ser o eterno Filho de Deus. Como eu disse, isso é falso. Por isso, o alimento nacional não serve mais para nós. Não serve. Porque presta atenção para você, alguém está falando em nome do Filho eterno de Deus. Como eu disse, isso é falso, não existe Filho eterno. Ele atuou como Filho por um período. Por um período. Né? É o único Deus manifestando em formas diferentes. Vamos dizer assim, como se fossem ministérios de Deus. Ora, isso não é uma contradição. Quem já ouviu falar de um Filho eterno? Filhos têm princípios, mas aquele que é eterno nunca teve princípio. Ele é o Deus eterno, Jeová manifestado em carne. Né? Por isso que diz lá em Hebreus capítulo 7, Melquisedeque, aquele que é nascido, aquele da linhagem de Melquisedeque, o rei de Salém, que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, nem princípio de vida e nem fim. Amém. Então, é esse Melquisedeque, o rei de Salém. Quem é esse Melquisedeque? O Simão Brando pregou a mensagem. Quem é esse Melquisedeque? Onde está Melquisedeque hoje? Então, para nós entender a revelação da palavra, o que os selos traz para nós devemos ler as mensagens das eras, 70 semanas de Daniel, nós devemos ler os selos e as mensagens após os selos, não que as outras não valem, mas as outras têm revelações, tem coisas, pepitas nelas também. Mas essas após o selo, Brando continua dando explicação sobre os selos. E nós vamos ler alguma delas aqui hoje, para nós inteirar mais de alguma coisa, né? Então veja, eu vou pular aqui muita coisa, para que nós possamos, estou explicando assim, para que nós podemos entender bem melhor, né? Amém. Entender bem melhor essa unidade de Deus e ver quem é Deus. Jesus Cristo é Deus. Não é que Jesus Cristo é um Deus. Jesus Cristo é Deus. Amém. Aleluia. Então, aí você pode ler também, né? Página 9, página 10, onde eu estava lendo. A página 10 do livro das Eras. Na página 5 também o profeta fala, né? Então, quem não entender isso, nunca entenderá a manifestação de Deus Pai, né? Filho e Espírito Santo, e também não entenderá
filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Quando é que ele opera como filho do homem? Quando é que ele opera como filho de Deus? E quando é que ele opera como filho de Davi? Embora ele seja tudo isso, mas há um tempo específico. Vamos dizer que uma pessoa, ele é um policial. Ora, ele é policial o tempo inteiro, mas ele é policial mesmo, ele é um policial mesmo, quando ele está fardado no seu horário, no seu turno de trabalho. Ali está um policial. Quando ele sai dali do trabalho, em casa ele é um pai de família, ou ele é um pai de família, um marido em casa e tudo mais. Embora que ele é um policial, mas em casa ele não está agindo como policial. Ele age policial na rua, no seu trabalho. E assim também é Deus. As pessoas não entendem essas manifestações de Deus. Filho do homem, filho de Deus e filho de Davi. Então nós vamos explicar aqui, despacito, como diz o gaúcho, para que nós podemos compreender. Quando é que ele atua como filho do homem, filho de Deus e filho de Davi? Então nós vamos entender essa manifestação de Deus, que é o único Deus, e isto vai se encaixando na palavra. Tudo onde você ler a palavra, você vai entender, né? Louvado seja o Senhor. Na sua Bíblia, no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, para que nós possamos aqui, se não dá tempo de explicar tudo hoje, nós entramos outro dia um pouquinho nesse assunto, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 22. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Eu digo-vos-ão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Então Jesus está dizendo para que esses pregadores que falam assim: não, saia dessa igreja aí e venha para nós que ele está aqui. Ora, se for para sair de uma denominação, amém. Mas se for para sair de uma igreja da mensagem, que o pastor é correto, que ele não é casado 2 ou 3 vezes, que ele tem uma vida correta, e que ele não está aceitando coisas erradas na sua igreja. E quando ele não está misturando com lambança de casamento e divórcio, e ele não está pregando doutrina errada, e você vê um pregador falar assim, ó, não, ele está aqui, o outro, não, ele está nessa. É assim que a denominação faz, não sai da Batista, vem para a Assembleia, vem para nessa. O presbiteriano fala, não sai dessa aí, vem para essa. A Universal fala, não sai, vem para essa. É isso aqui que Jesus quis dizer. Não, ele está aqui, ele ali. Ele disse, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina de uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem em seu dia. Agora diz, o que é isso? Que a revelação ela é de céu a céu. Não tem a revelação num lugar e a revelação no outro. A revelação ela é de céu a céu, ela é abrangente. Amém. Amém. Veja, não é tanto o lugar que você está, porque em todo lugar, nesse tempo ele ia revelar a sua palavra. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Então agora ele volta falando dos seus dias. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então nos dias de Noé tinha esse negócio, casavam e dar-se em casamento. Então o Bruno explica qual é essa diferença. A diferença entre casar e dar em casamento. O que é casar e dar em casamento? Dar-se em casamento é se ajunta, aí vive um tempo, 2 meses, ou 3 meses, ou 3 anos, não dá certo, troca e arruma outro. Aí aquele também não deu, pega e arruma outro. Isso é dar-se em casamento. Continua constantemente trocando. Isso é dar-se em casamento. Isso é um problema que tinha nos dias de Noé. Mas veja o que Jesus vai falar. E como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, que seria no tempo do fim. Agora, o que é Filho do Homem? Filho do Homem é Deus manifestado em um homem, em um profeta. Filho de Deus é Deus invisível. E filho de Davi
é Ele no milênio. Amém. Sentado no trono no milênio. Agora, nós vamos ver que ele fala aqui que o Filho do Homem, por isso Jesus nunca dizia assim, ó, eu sou o Filho de Deus. Aí foram perguntar para João Batista, ó, quem és tu? És o Cristo? Ele disse, não. És tu Elias, Jeremias? Não. E Jesus perguntou para os seus discípulos, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que tu és Elias, outros que é Jeremias, outros profetas ele citou. E ele virou para eles e disse assim, vós quem dizeis que eu sou? Pedro tomando a palavra e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Agora, veja, Jesus disse para Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Veja, é uma revelação de Deus, né, direto à pessoa. Então, esse Filho do Homem é Deus em um homem, um profeta. Jesus, ele atuou como profeta aqui na terra. O profeta da Galileia, o profeta das nações. Veja. E então, ele está dizendo, ele está profetizando, como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Porque o que é Filho de Deus? Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi são 3 períodos de manifestação de um único Deus atuando em forma diferente. Quando aquela mulher cananeia gritou para Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está endemoniada. Jesus nem confiança não deu para ela. E ela continuou gritando, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele estava trabalhando naqueles 3 anos e meio, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel, não era para gentil, e ela era uma cananeia. Para ela, Jesus não era filho de Davi, Jesus é filho de Davi para os judeus. Então, aquele tempo, o ministério dele era para os judeus. Por isso ele estava atuando, ele seria filho de Davi para os judeus no milênio. E no milênio, né? Então, para ela não era a cananeia. Sabe quando que seria aberta a oportunidade para ela? Quando ele fosse atuar como filho de Deus. Ali, ele estava no ministério de Filho do Homem. Então, como ela se humilhou, ele então usou de misericórdia com ela. Veja. Mas o profeta diz, não era para ela. Naquele tempo não era para ela, porque ele estava agora atuando como um profeta. Então veja, Mombrana mostra as diferenças da atuação. Mas quando ele deixou esse ministério de Filho do Homem, um homem com um ministério profético, Deus encarnado em um homem, foi quando ele subiu no Monte das Oliveiras e chorou sobre Jerusalém. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele deixou esse ministério de Filho do Homem. E então, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, passando 40 dias, ele atuou com seus discípulos por mais 40 dias depois de sua ressurreição. No 50º dia, ele então ascendeu-se aos céus. Então agora começou-se a operar o ministério de Filho de Deus, que é Deus invisível. Deus invisível, Espírito Santo. Ele deixou aquele corpo de carne, que ele não podia estar no mesmo tempo em Jerusalém, no mesmo culto em Betânia, no memorário, num outro na Galileia, num outro na Samaria, ou em Damasco, ou lá em Jope. Ele não poderia estar no mesmo momento. Agora, esse mesmo Deus, ele estava de forma invisível em todos esses lugares. Amém. Agora ele estava operando em outro ministério, ministério de Filho de Deus, Deus invisível. Amém, Jesus. Deus invisível. Mas Jesus está dizendo aqui, quando o mundo tivesse, como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, o Filho do Homem ia se manifestar outra vez. Ele ia se manifestar outra vez no ministério de Filho do Homem. Então vamos dizer assim, ó, ele saiu do ministério de Filho do Homem e começou o ministério de Filho de Deus, que é Deus invisível, intercedendo por nós. Filho de Deus intercedendo. Durante as 7 eras da igreja, ele está intercedendo por nós. Mas, no final, entre Filho de Deus e Filho de Davi, ele abriu uma lacuna no meio e ele se manifestar outra vez como Filho do Homem. Aleluia. Outra vez como Filho do Homem. Não é palavras minhas, isso aqui está na mensagem do profeta, eu posso ler para vocês. Na mensagem Provando a Sua Palavra, pregada em 1964. Aqui tem duas, uma pregada em 65 e outra pregada em 64. Essa que foi pregada em 1964, no parágrafo 221. Veja. Por isso
que a abertura da palavra está aí dentro da mensagem. Há tanta gente que prega a mensagem, há tanta linhagem da mensagem no Brasil, pelo mundo, mas muitos eles não compreendem essas coisas. Porque eles creem na mensagem assim como um geral, assim, né? Como um geralzão, mas não deixa Deus revelar essas coisas, né? Que é a terceira etapa, a abertura da palavra. Então, nós vemos que é o mesmo Deus, mas atuando em ministérios diferentes, como o policial que eu disse. Ele era o mesmo homem, o mesmo policial, mas lá na rua ele está na sua função. Em casa ele é um pai de família. Amém. Né? É a mesma pessoa, mas função diferente. E assim é o mesmo Deus, mas em função diferente. Amém. O mesmo Deus. Né? Então esses são ministérios, por isso que ele é chamado Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do homem. É o mesmo, mas quando ele está atuando de forma diferente. Né? São atuações, são ministérios. Né? Veja. Então aqui em São Lucas 17, ele vai dizendo, como foi nos dias de Noé, versículo 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Glória a Deus. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, quando ele se manifestou como Filho do Homem, naquele dia lá, não choveu fogo do céu, e o mundo nem estava nessa condição como no dia de Ló. Homem querendo casar com homem, mulher casar com mulher, comiam, bebiam. Qualquer esquina que você vê tem uma lanchonete, tem uma até do lado da outra. Qualquer lado, uma na frente da outra, uma para lá, outra para cá, uma na esquina. Se tiver na esquina, às vezes tem 4, uma a cada canto da esquina. Tanto lugar para comer, né? E antigamente não era assim, tinha a venda do seu Zé, a venda do seu João, era só venda, tinha uma aqui, outra lá não sei aonde, não era, Molésio? Verdade. Não tinha esse negócio de lanchonete. Quando se comia um lanche, era um sanduíche, um pão partido com mortandela dentro. Eu cansei de comer isso lá nos anos 90. Era assim que era a coisa. Depois veio vindo o negócio da pizza, do salgado, do lanche, o negócio. Foi vindo as coisas. E o mundo vai ter que chegar nessa condição, como foi nos dias de Ló e como foi nos dias de Noé. Porque Jesus disse, quando isso estivesse acontecendo, o Filho do Homem ia se manifestar. Amém. Veja. Então, Filho de Deus, Filho do Homem e Filho de Davi. Né? Veja. Então, quando essas coisas estivessem acontecendo, nós estamos dizendo aqui que essas coisas estivessem acontecendo, o Filho do Homem ia se manifestar. Mensagem provando sua palavra. Eu estou aqui com as primeiras que foi traduzida a voz de Deus, que é a capinha amarelinha, mas tem uma da capa azul, é a mesma mensagem, e tem a outra, as últimas agora, foi traduzida a capa vermelha, dessa cor aqui também, é a mesma mensagem. Os ungidos dos últimos dias, pregado em 25 de julho de 1965, no parágrafo 269, na parte B, mas você pode ler o 260 em casa, mas você pode ler o 269, e o profeta vai dizer assim, agora, eu quero que vocês saibam que isto é seguro, e vocês que ouvirem essa fita, ou que lerem essa mensagem, você poderia ter pensado hoje o que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo. Quando o Mombrana pregava certas coisas, olha, ele está se fazendo Jesus. E o Mombrana disse, se você não compreender essas manifestações, separar essas manifestações, Deus trabalhando como Filho do Homem, como Filho de Deus e como Filho de Davi, você vai pensar em determinado momento que o Mombrana é Jesus. Esse é o problema, como eu disse. E eu não tenho nada mais do que a ver com isso, nada mais do que apenas uma voz. Vamos dizer assim, eu sou humano, que já via cartãozinho de pessoas distribuindo como Mombrana era Jesus. Curava enfermo, ele orava por pessoas, às vezes ele só dizia uma palavra. Dizia assim, olha, pode, glorifica a Deus que vai estar tudo bem. E o problema sumia, nem oração não fazia. Ele diz, em minha voz, até mesmo contra meu melhor julgamento, eu queria ser um caçador de animais com armadilhas, mas é a vontade de meu Pai que declaro fazer e estou determinado a fazer. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio, eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Amém. Não sou eu quem realiza essas coisas e prediz essas coisas,
que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele aparece. Quando mostraram essa foto para Umbrana, perguntaram para Umbrana, qual é o seu sentimento, Umbrana, de ser fotografado com esse halo de luz que apareceu para Moisés, que apareceu para Ezequiel, e esse halo de luz que apareceu para Paulo? Umbrana foi tão humilde que deu a resposta assim, ó: e eu estou tão grato ao meu Jesus, que ele permitiu eu tirar uma foto ao seu lado. Ele nunca disse assim, ó, olha para mim, ó, olha o que apareceu na minha cabeça. Nunca o Umbrana fez esse tipo de coisa. Olha para mim, que eu tenho algo aqui que vocês não têm, ninguém mais tem na terra. Nunca o Umbrana disse isso. Então nós temos, o Umbrana é o maior exemplo, nós temos que olhar para o Umbrana. E ele é um exemplo, olhar para ele como um exemplo. Veja. Então, ele nunca se vangloriou por algo. Não, olha o que apareceu na minha cabeça. Não, ele deu graça para Jesus por permitir eu tirar uma foto ao seu lado. Então ele diz, eu fui somente uma voz que ele usou. Então vamos dizer, uma voz, ele usou minha voz para dizê-lo. Não fui o que eu sabia, é o que eu simplesmente me entreguei, por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não, foi a manifestação do Filho do Homem. Amém? Vai ler isso em casa. A manifestação do Filho do Homem. Por isso que eu disse que entre Filho de Deus, que é Deus invisível durante as eras, e entre Filho de Davi, que é quando começar o milênio, lá no meio desses dois aí, ele abriu um espaço de tempo que ele ia se manifestar como Filho do Homem outra vez. Deus em uma carne humana. Veja, mas o Umbrana diz assim, era Deus em uma carne humana. Ele está mostrando aqui que não é ele, é Deus. É Deus que prediz essas coisas. Amém. Então ele está mostrando aqui para separar entre ele, o homem do Umbrana, e Deus manifestado nele. Isso que ele está querendo mostrar para nós. Veja, não foi o anjo, sua mensagem, foi o mistério que Deus revelou. Não o homem, é Deus. O anjo não era o filho do homem. Então, o Umbrana não era o filho do homem. Ele era o mensageiro do Filho do Homem. Amém. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem. Um homem, suas palavras falharão. Mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do Filho do Homem. Amém. Aleluia. A palavra. Então, porque a palavra que Deus anunciou através do Umbrana, Deus usou a voz do Umbrana para falar. Então essa mensagem é a voz de Deus. O som que nós ouvimos é o som da voz de Umbrana, mas é Deus falando. Amém. Deus tomou completamente esta pessoa. Amém. Veja, usando sua voz para falar com sua noiva. Deus manifestado mais uma vez em carne humana, o Filho do Homem. Veja, então nós temos que separar aí, porque é um espírito também, que ele pega, o Umbrana diz assim, que o diabo, ele sempre segura a pessoa a quem? Para não aceitar. A pessoa não aceita Jesus, não aceita a palavra, não aceita o Evangelho. Mas se ele não conseguir segurar e a pessoa aceitar Jesus, aceitar o Evangelho, ele tenta empurrar para uma coisa mais para frente, para uma coisa maior, para uma coisa que não é. Ele tenta empurrar, como ele disse, mas nós temos que encontrar um equilíbrio, o centro. Amém. É nesse equilíbrio é que Deus está se agradando. Né? Nem a quem e nem além, há um centro. E isso é uma coisa que conta muito nesses últimos dias, é equilíbrio, para nós conseguir vencer. Porque tentação tem, provação tem, batalha na mente tem. Um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra, e a mente fica aquela turbilhão. O equilíbrio nessa hora, nós deixa de falar certas coisas, porque tudo que nós falar, o diabo, ó, ele pega. E ele pega e ele vai martelar com você com aquilo. Ele fala, mas você não falou isso? Você disse isso, né? Então o equilíbrio é às vezes nós calar, né? Eu me lembro de um ditado que a primeira pessoa que eu ouvi citar esse ditado foi o Munésio, né? Falar é prata e calar é ouro, né? Falar é prata e calar é ouro. Então tem hora que nós
nós falar é prata, vale pouco. E se nós calar, vale muito mais. Né? Então, é o tempo da prudência. Né? Então, Lombrana é um filho do homem, porque um filho do homem é um profeta. Mas o Lombrana não é o filho do homem. O filho do homem é Cristo. Lombrana é um filho do homem revelando o filho do homem. Amém? Quando nós compreendemos essas coisas, nós entendemos melhor essa abertura da palavra. São Lucas capítulo 17 ainda, versículo 24. Então ele diz, é onde nós lemos aqui, né? Ele fala que é o futuro, será que o Filho do Homem seria revelado, né? Versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu o fogo do céu, fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será, futuro. Estava falando futuro, Jesus estava ali, ele estava falando, assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se há de manifestar. Então, havia uma manifestação outra vez do Filho do Homem, agora era Deus em uma carne humana. Não dá para nós explicar todos os detalhes, né? Mas o tempo passa. Mas aí nós vamos ver que na primeira manifestação do Filho do Homem, Deus criou um corpo e nasceu num nascimento virginal. Um homem santo. Na sua boca nunca se ouve engano. Ele nunca falou palavrão, nunca falou besteira. Ele nunca fez essas coisas erradas. Veja, Deus manifestado. Mas na segunda manifestação do Filho do Homem, Deus pegou um quentaquiano, nascido de uma família de bêbados. Mas Deus começou a cuidar dele desde pequenininho. Quando ele tinha 3 anos de idade, ele teve a primeira visão. E o Lombrana tinha uma memória, que você vai ver as mensagens do Lombrana, ele conta coisas de 30 anos atrás. Ele fazia 15 anos que ele não viu uma pessoa, de milhões de pessoas que o Lombrana conhecia ao redor do mundo. O Lombrana encontrava uma pessoa e falava, irmão fulano está aqui no culto, e faz 15 anos ele lembrava o nome da pessoa, o lugar que tinha encontrado, ele lembrava de tudo. Ele lembrava, ele tinha uma memória extraordinária. Né? Então veja, mas esse Lombrana ele conta numa mensagem, que agora não lembro se é a história da minha vida, ou é como o anjo veio a minha sua comissão. Lombrana ele diz que ele se lembrava de quando ele tinha 9 meses de idade, ele lambendo o gelo na bota do seu tio. Eu não lembro, a coisa que eu mais lembro da minha vida, as primeiras coisas que eu lembro da minha vida é quando eu tinha 4 anos, para fazer 5, que eu consigo me lembrar da minha vida. Lá do município de Guerê, onde nasceu, né? O Monés morou em Guerê. Eu me lembro de coisas de 4 anos para 5 anos de idade. Meu pai era plantador de algodão, tinha plantação de café, que eu me lembro de alguma coisa, 4 anos de idade, 1979. E para trás disso eu não lembro nada. O Lombrana lembrava depois de quando ele tinha 9 meses de idade. Né? Então veja como Deus preparou esse homem, esse menino. E de aquela voz já falou com ele desde cedo, nunca corrompa o teu corpo com mulheres, e nunca beba, nunca fuma, porque há uma obra para te fazer quando fores maiores de idade. Lombrana, Deus nunca permitiu ele fazer essas coisas. Mas o Lombrana tinha os pensamentos igual aos outros garotos. Ele, quando era rapazinho, ele queria ter uma namoradinha, queria namorar e tudo mais. Ele era um garoto normal, vamos dizer assim. Mas tinha algumas coisas que Deus tinha cuidado. Essas coisas Deus nunca permitiu ele fazer, porque tinha essa obra para Deus fazer. Amém. Através dele. Aleluia. Mas um pecador, porque ele nasceu da mesma forma de pecado, igual nós, ele nasceu com os mesmos sentimentos, mas Deus cuidou para ele não cometer esse tipo de coisa. Amém. Veja, e ele tinha até um sentimento de assassino. Ele quis matar aqueles garotos, que ele estava com a namoradinha, não sei se ele tinha 14 ou 15 anos de idade, e ele vinha voltando da escola, junto com a namoradinha, e tal, e conversando com ela. Os garotos juntaram, não lembro se foi 7 ou 8, juntaram eles e deram uma surra no Lombrana, que ele ficou desmaiado. E ele pegou, quando ele acordou ali daquele desmaio, ele correu em casa por um atalho, pegou um rifle e ficou esperando eles no lugar que eles iam passar. E ele ficou atrás de uma árvore, um toco lá. E quando eles chegaram assim, ele com o rifle assim, falou assim, olha, agora fica bem quietinho, porque tem uma bala para cada um de vocês. E ele mirou no primeiro, os garotos ficaram amarelos, e ele mirou no primeiro,
Mirou no segundo, trec, ele arrancou aquela bala e trec, trec. Não saiu uma bala, os garotos saíram correndo assim, e ele disse que ele começou a chorar, e ele pegou aquelas balas, e pegou aquele rifle depois, e mirou para o chão, todas aquelas balas explodiram. Porque Deus não ia permitir. E esse que seria a manifestação do Filho do Homem, não seria um assassino. Então Deus não permitiu. Deus não permitiu ele ser um assassino. Mas o Mombrana fala que ele teve um sentimento de assassino. Porque ele desejou matar. Porque se desejar matar, é assassino igual. Porque Deus vê o pensamento e o desejo. Então Mombrana mostra, quando ele fala sobre isso, na mensagem A História da Minha Vida, ele vai contar isso aí. Né? Você vai ver, ele diz, eu tinha um sentimento de assassino. Veja, então, Mombrana não era um super-homem. Foi algo que Deus guardou e ele pôde se entregar na mão de Deus para que Deus pudesse agir através dele. Veja, então ali houve a manifestação do Filho do Homem. Você pode ler também na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus fora de sua vontade, né? Mombrana fala nessa mensagem que o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo, quer dizer, o profeta Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Então, o Mombrana é apenas o homem pelo qual Deus agiu através dele. Né? Na mensagem A Exposição das Eras, na página 35, você vai ver algo que o profeta diz aqui, você vai entender melhor a palavra. Na Exposição das Eras, na página 35, no segundo parágrafo, aqui onde fala os candeeiros de ouro, você vai ler lá. Olha o que a palavra diz assim, ó. Apocalipse 1, versículo 12. E virei-me para ver quem, na Bíblia em inglês, versão Rei Tiago, em vez de quem lesse a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. João não diz que virou-se para ver aquele cuja voz ele ouvia, mas virou-se para ver a voz. Eu gosto disso. Ele virou-se para ver a voz. A voz e a pessoa são a única e a mesma coisa. Amém. Jesus é a palavra. São João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém. Aí o profeta vai dizer aqui, essa frase é uma das maiores revelações que eu vejo o profeta fazer. Se alguma vez você puder conseguir ver realmente a palavra, você estará vendo Jesus. Se você ver a palavra. Então não fique tentando ver ele com um cravo na mão, qual é a aparência do seu rosto. Se você ver a palavra, você estará vendo Jesus. Então essa palavra, nós temos que ter respeito com a mensagem. A palavra é Jesus. Não é jogar a mensagem em qualquer lugar, colocar qualquer coisa em cima dela. Não. Jogar no chão, deixa a mensagem no chão e coisa. Não. A palavra. Se você vê a palavra, você vê Jesus. Você jogaria Jesus no chão? A palavra. Por isso nós temos respeito com essas coisas, Mombrana. Respeito, temor de Deus. Se alguma vez você conseguir ver a palavra, você estará vendo Jesus. Amém. Aí você vai ver numa mensagem, que agora não me recordo aqui o nome dessa mensagem, que o profeta diz, eu creio que na mensagem Cristo é edificado mesmo em todas as gerações. O Mombrana, ele diz assim, ó, se ele aparecesse hoje com cravos em suas mãos e apresentasse para mim, eu não creria nele, porque nesse tempo que nós estamos vivendo, não era para ele se manifestar desse jeito. É para ele se manifestar como o Filho do Homem. Amém. Deus em uma carne humana. Veja. Então, o profeta vai dizer aqui em outras mensagens, na mensagem ao nascer do sol, parágrafo, é a mensagem do poder vivificador ao nascer do sol. Muito interessante essa mensagem também. Você deve ler ela. Parágrafo 202 da mensagem ao nascer do sol. Parágrafo 202, parte B, o profeta diz assim: foi ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos.
porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, quando foi a abertura dos selos, foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos apresentaram as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles que tiraram a fotografia, não fomos nós. Não foi o cientista que tirou a fotografia, não foi mesmo o Tabernáculo Brana para ajeitar, aqui, o que nossa igreja produziu, o que nosso pastor produziu, não. Foi ele o cientista. Foi eles que tiraram aquela fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado. O irmão Brando chamou isso aqui de ele. Ué, se você vê a palavra, você está vendo Jesus. Se você vê também, isso aqui você está vendo Jesus. O irmão Brando disse que isso aqui é ele. É ele. Ele permitiu ser fotografado. Veja. Então ele diz: e ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Vou ler apenas esse parágrafo que nós estamos concluindo aqui, para ficar bem resumido. Mensagem ou arrebatamento, tradução da Voz de Deus, parágrafo 65 e parágrafo 66. Então o profeta diz: mas para a igreja noiva o arrebatamento é uma revelação para ela. Oh, o arrebatamento! Oh, a cidade está deserta, toda agitação parou, o mercado está vazio. Que hino furado, isso é uma furada do nacional. Avião sem seus pilotos e chocando, navio sem marinheiro. Que conversa nenhuma. Como que se o arrebatamento vai ser uma coisa que vai chamar a atenção do mundo? Vamos dizer que o arrebatamento é uma revelação. Amém. Glória a Deus. É uma revelação. É revelado a ela, não para o mundo. A ela quem? A noiva, o número da forma aqui da noiva. Que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo, estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Então, o arrebatamento é uma fé. É uma fé para arrebatamento. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé é isso que é fé. É a revelação de Deus. A igreja está identificada sobre uma revelação, o corpo inteiro todo. Então, fé é revelação. E o irmão Brando diz assim que fé, para ter fé, você primeiro precisa de amor. Por isso, nós não podemos julgar. A palavra é quem julga. Quando você vê pessoas que dizem assim, eu não posso caminhar junto com esse povo aí, e diz que tem fé. Se fé, para ser arrebatado, precisa de tanta fé, para ser arrebatado, que é o arrebatamento, é uma revelação, aonde vai aparecer essas pessoas que não podem congregar conosco aqui? Onde é que elas vão aparecer? Elas não têm fé nem para vir aqui, nem para vir aqui elas não têm fé, para amar o próximo. Como é que elas vão ser arrebatadas? As pessoas estão se enganando, as pessoas estão fazendo escolha, elas estão brincando com a mensagem, na verdade. Elas não têm fé suficiente para amar o próximo com tanto amor, para passar acima de algumas diferenças. Eu não concordo bem, mas eu amo tanto que eu estou com meu irmão, eu estou com a minha irmã. Não, tem que separar aqui coisa. Não é fé, isso. Não é fé. Agora, aí está o perigo de algumas pessoas isolarem parágrafos na mensagem. Porque você vai isolar um parágrafo, o Brando fala assim, a ovelha tem direito de escolher o seu pastor. Como o Brando fala. Mas se você isolar um parágrafo aqui, isolar um outro lá, você monta o que você quiser na mensagem. Mas leia o contexto que o profeta diz. Vamos ler o contexto que o profeta diz. No céu não tem duas portas, no céu não tem lugar dividido. E lá, se nós não somos nem amigos aqui,
E lá, a paz vai ser feita lá? Não. Não. Por isso eu não creio nesse negócio de pastores ficar dividindo, cada vez dividindo mais, e dividindo, e partindo, e vai partindo, e vira vamos dizer assim, um cacareiro. Um mora numa cidade, congrega por telefone e por internet. Outro mora não sei aonde, 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 e mora não sei aonde, e tal e coisa. E as igrejas que tem nesse lugar, que prega a revelação da palavra, que prega a mensagem, a revelação, a abertura da palavra. Então, não é o que nós fazemos. Um dia, ele vai vir julgar as nossas obras. Ele vai vir julgar as nossas obras. Veja. Então, se nós não tivermos esse amor suficiente, né? Tiver amor suficiente para amar o próximo, não tem arrebatamento, né? Não tem arrebatamento. Na mensagem, Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. O profeta vai falar sobre Abraão, né? Que Abraão tinha visto os sinais de Cristo, né? E que esses sinais estariam novamente em sua igreja. Ainda no parágrafo 277 da mensagem, Cristo é identificado o mesmo de todas as gerações. Essa aqui que tem um arco-íris na capa, né? Mombrana pregou em 1900 e eu creio que em 1964, 65 também. 15 de abril de 64, que são mensagens que complementam o assunto dos selos. Todas essas mensagens aqui ele está falando de coisas sobre a manifestação, sobre a abertura da palavra, sobre a manifestação do Filho do Homem. Tudo o Mombrana está falando. Ele está falando aqui sobre essa fase de Filho do Homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Ele vai mostrar aqui por que a família Brana colocou, o pai do irmão Brana colocou um H no nome Branham, que era Brana sem H. E o que significa o H? Por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão? Porque no português fala Abraão, mas no inglês fala Abraham. Deus acrescentou um H. Deus tirou um H do seu nome, de Elohim, e colocou em Abraão. E veja, e o pai do irmão Brana colocou um H também, porque tinha que ser perfeito. Brana sem H seria 6 letras, tinha que ser 7, perfeito. William, 7 letras, Marion, 7 letras, e Branham, 7 letras. Tudo isso apontava para a perfeição, o mensageiro da mensagem perfeito, da perfeição, e tudo mais. Tudo isso aqui nós podemos falar outro dia, né? Amém? O tempo passa rápido, mas temos que encerrar, senão as autoridades vão implicar conosco, né? Tudo isso está incluído aí na abertura da palavra, na revelação, né, da palavra que Deus enviou para nós nesses últimos dias. Importante você ler as mensagens, leia as mensagens, estude as mensagens. Não perca tempo com outras coisas. Nós podemos trabalhar, podemos ter tudo, mas se nós tirar todo dia meia hora para ler mensagem, 40 minutos, eu leio 10 páginas de uma mensagem em 40 minutos. Se você lê 10 páginas todo dia, em 3 dias você lê uma mensagem. 3, 4 dias, que elas têm 40, 38, 40, 42 páginas, né? E é interessante você ler. Não só ficar aqui, eu ouvi fulano pregar, eu ouvi. Você tem que ter sua experiência com uma mensagem. Você tem que ler. Eu não estou... Não. Ler é um hábito. Você começa a ler, você habitua. Agora, a mulher não sabe ler. Mas Deus vai compensar a falta dele. Senão Deus seria injusto. Então, aquele que pode ler e não ler, é porque você não quer pagar o preço. Você quer comer da mão dos outros. Fulano pregou isso, Beltrano pregou isso. Se você leu, era assim mesmo que o fulano disse, você tem que ler, você precisa ler. E essas coisas aqui, é interessante, é importante. Mais do que nós querer conhecer coisas depois do milênio. Essas coisas aqui que nós estamos falando, elas te dão fé de rápido. Elas te dão fé de rápido. Se você está no rápido, tudo no outro lado está seguro. Então, quando você preparou essa fase, as outras coisas também vai se encaixar tudo também perfeitamente. Amém? Vamos colocar de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu
mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Querido Pai Celestial, nós estamos crendo e confiando, Pai, que nosso futuro está em Tuas mãos. Aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas, aquele que conhece a nossa vida mais do que nós conhecemos a palma de nossas mãos, é aquele que pode guardar os nossos passos, dirigir, Senhor, o nosso caminho, dirigir o nosso olhar, guiar os nossos pensamentos. Pai, nós colocamos tudo em Tuas mãos. Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento da palavra, para nós compreender o Teu plano divino, Senhor, o propósito de Deus em nossas vidas. Pai, nos dê graça nessa batalha, fortaleça-nos cada dia, Senhor, e enche-nos mais do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, derrama sobre nós esse Espírito de sabedoria, de revelação, ó Pai, para entender esta palavra, a abertura da palavra, que nos daria fé de rápido, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos ver Jesus, Jesus em nosso irmão, Jesus na irmã, Jesus nos jovens, Jesus nas crianças, Jesus no pastor, Jesus no diácono. Nós queremos ver Cristo em cada um, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós possamos olhar além do véu de carne, ó Pai. Ver além da fraqueza do próximo. Ver que Cristo está em cada coração. Que Cristo está aperfeiçoando meu irmão, aperfeiçoando minha irmã que tem aceitado a palavra, está lutando cada dia para ter uma vida espiritual, ó Deus, mais perto de Ti, ó Pai. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, perdoa nossas fraquezas, Senhor, cobre-nos no Teu sangue, meu Pai. Ó Deus, permita-nos ser melhor cada dia, ter uma vida diferente. Tira de nós todo mau temperamento, ó Pai. Tira de nós, Senhor, essa natureza humana, ó Deus, e nos dá mais dessa mansidão, dá-nos mais temperança, Pai, dá-nos mais a estatura de varão perfeito, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nós somos Teu, ó Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Se preciso for, quebra-nos, ó Pai, e molda-nos outra vez como um vaso de honra, para abrigar a deidade de Cristo. Que seja Cristo caminhando de dois pés, que seja Cristo no irmão, Cristo na irmã, Cristo no trabalho, Cristo nesse povo, porque a palavra é Cristo, e a palavra está nessa noiva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nada poderá fazer frente a essa palavra, que está nesse povo ungido, que se sujeita à palavra, esse povo que clama na presença de Deus, que deseja mais de Cristo. Deus eterno, tenha misericórdia de nós. Nós reconhecemos que nós não somos nada, Pai, mas Tu és tudo em nós, Senhor. Nós somos tão pequenos, Senhor. Ó Deus, por isso nós entregamos em Tuas mãos. Que o Senhor, meu Deus, permita-nos esconder em Ti, ó Pai. Ó Deus eterno de misericórdia. E quando o mal vier contra nós, ó Pai, ó, Tu seja a nossa proteção, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Sela a bênção em cada coração, Senhor. Despeça Teus filhos em paz. Guarda-nos, Senhor, do acidente, do perigo, do mal. E nos dê uma boa semana de trabalho. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos tudo em Tuas mãos, agradecendo ao Senhor, ó Pai, e que nós possamos remoer esta palavra, remoer, ó Pai, e nosso coração esteja alimentado, cheio da Tua graça, de sabedoria de Deus, para entender esta palavra que é revelada para nós. Isto que o Senhor escondeu dos sábios, dos
desentendidos desse mundo, revelou para esses pequeninos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nenhuma enfermidade possa persistir nesta hora. Que cada filho de Deus, que cada filha de Deus receba a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus.